Tuf, começando aqui agora mais um vídeo no canal, seja muito que bem-vindo. Hoje aqui agora eu vou te dar meu parecer do que eu acho sobre essa história. Eu não sei se ela tá sendo odiada, detestada, se estão entendendo, se não estão entendendo. Hoje aqui agora eu vou comentar o que eu penso e o que eu acho. Eu sei que não é uma história onde a gente vê com tanta frequência, mas hoje aqui agora eu vou comentar do BL, que eu vou traduzir o nome dele, tá? Que fica Desconhecidos. Eu vou comentar sobre o episódio 3 ao episódio 5, recente lançado aqui agora pra gente. Então, a gente veio de uma história onde a gente entende, né? Mas entrando aqui agora na fase da adolescência, do jovem adulto, né? Do Iwan, acho que é assim a pronúncia correta. Eu acho, não tenho certeza. A gente entende aqui agora que ele completou 18 anos aqui agora. E a gente entende que ele não consegue mais disfarçar, porque a gente tem a visão da cabeça dele, a gente sabe o que ele pensa. Ele não consegue disfarçar o que ele sente, né, dos sentimentos dele em si, para com o Kian. Então, eles cresceram muito com o irmão, sabe? Eu acho que realmente o Kian, ele tem esse papel muito forte que ele teve que ser... Eu vou colocar como uma visão madura muito cedo, mesmo ele sendo, sabe, criança, adolescente, ele teve que assim, amadurecer muito cedo, gerar renda muito cedo. Ele teve que aprender a saber lidar com a situação em si, eu entendo. Então, assim, eles sempre tiveram esse laço muito próximo e sempre foi algo onde cada um tentava ajudar um ao outro, sabe? Então, de fato, a gente via, assim, né, do lado do Kian, ele tentando ajudar, sendo maduro, ajudando e tal, com tudo que ele podia em si, e tentando proteger ao máximo as pessoas que ele ama, né, e tal, ele tava ali pra ajudar. Então, a gente sabe que ele se colocou muito em prol disso, ele esqueceu um pouco da vida dele também, sabe, pessoal? Ele tem traumas também que ele teve que aprender a lidar sozinho também com isso, sabe? Então, eu acho que foi uma questão onde ele se privou muito, sabe, dele. Eu acho que ele cuidou muito dos outros e se esqueceu um pouco de cuidar dele mesmo, sabe? Então, assim, cresceram juntos, mas não são irmãos de sangue, sabe? Pelo fato também, a gente entende também que ele fala isso, né? Tipo assim, ai, você é meu irmão e tal, quando o Kian fala pra ele, né? Ai, você é meu irmão. Aí ele fala bem assim, alguma coisa parecida, não sou seu irmão, sabe? Então, é algo que ele via com uma certa distância também ali, sabe? Então, eu acho que também é sobre isso, sabe? Quando eles se encontraram, quando o Kian pegou o Yuan pra criar, pra conviver com ele, pra dar uma casa, um lar, ajudá-lo de fato, ele já tinha uma noção, uma consciência do que estava acontecendo, sabe? Da onde ele veio e de como ele estava numa situação vulnerável, que uma pessoa ajudou ele também, sabe? Mas depois daí foi um lance muito mais assim, que a gente entende que eles foram se entendendo e se encaixando. Então eu vejo isso muito dessa forma também, porque a gente sabe que eles cresceram juntos, mas já tinham noção, sabe, do que estava acontecendo. Eram jovens, mas já tinham uma certa percepção, sabe? Porém, aqui agora em si, tirei o moletom, né, gata? Porque Manaus é um calor, então tirei o moletom porque tava frio, agora tá quente. É uma onda, gata. Mas voltando aqui agora, o Iwan, ele se assumiu, né? Contou que ele gosta de rapazes, né? Que ele se sente atraído por rapazes em si, por Kian, né? Então eu acho que o Kian também estava esperando um momento adequado para também chegar, para perguntar, para deixar ele um pouco mais à vontade, e ele foi lá e contou. Mas a reação dele me surpreendeu um pouco, sabe? Ela me deixou um pouco assim, opa, tudo bem indo, porque eu sei que não foi uma reação calorosa. Aí o Kian, de fato, né, ele veio com falas aonde, assim, eu fiquei só prestando atenção também, mas diz muito também ao que a gente vai encontrar no futuro, sabe? Porque como se ele tivesse escolha, sabe? Então, mas ok, né, ele contou, ele falou, ele colocou pra fora e tal, e aí ele se imaginou e tal, numa cena, né, na cabeça dele e tal, se isso fosse diferente também. Então a gente entende até onde a história também tá se prolongando para isso, mas era um detalhe também aonde a gente sabia que iria acontecer, sabe? Eu acho que até aqui a história teve 4, 5 episódios muito bem detalhados para dar a visão de cada um também, a gente entender um pouco mais também sobre os dois e sobre essa relação e construir algo que era muito necessário para que quando fosse agora a gente entender melhor também vamos colocar como essa conclusão, sabe, dessa primeira etapa também aqui agora também, porque a gente sabia que ele iria se declarar e que tal iria acontecer esse atrito, que não ia ser muito bem visto e que ele iria
pra outro lugar, ia passar um tempo, a gente entendia sobre isso também. Então, assim, eu acho que até aqui foi algo muito bem introdutório e teve esse desenvolvimento que precisava, porque eu acho que a história também, ela não podia se apegar em colocar poucas cenas em si, sabe, pra gente poder entender isso como tudo viesse à tona. E de fato, a gente sabe que se ele pudesse renegar, falar não pra isso que ele sente, ele faria de fato pra não causar tanta essa comoção, sabe, em si. Mas depois foi algo que me deu também, eu fiquei pensativo também, porque o Kian, ele passou a tratar, né, e tal, a ser mais ali pra, assim, deixar como tudo tava antes, pra que de fato o Kyuan, o Yuan, não se sentisse, sabe, deslocado, não ficasse afastado, não se sentisse isolado por ele ter contado, sabe, uma parte da vida dele, sabe. Ele decidiu, sabe, não afastá-lo, não renegá-lo, sabe, não tipo, ai, você tá aqui deitado comigo na cama, sabe, tipo, sai daqui. E sempre teve esse lance de ser próximo de fato nesse nível, sabe. Então, assim, eu acho que isso é muito bacana, que a gente entende também aqui agora com uma outra percepção também, sabe, de fora, de uma outra pessoa que tá vendo isso de fora, sabe, dessa relação em si, que não tinha essa bagagem de saber que era desse jeito, sabe? Então, eu acho esse lance muito ser próximo um do outro, sabe? Porque aqui agora o amigo dele falou, né? Tipo, poxa, você tava lá e tal. Então, assim, houve uma estranheza, sabe? Ele foi atrás de saber mais sobre essa relação dos dois em si, sabe? Então, eu acho que isso se encaixa muito bem nessa narrativa, que ele foi atrás pra entender também, sabe? O que tava acontecendo também. E deu de fato que o Yuan tava com ciúmes, né? Do Kian. Agora entra o detalhe aonde a gente entende, aonde vai gerar uma outra história também, um outro ponto em si, que foi no fato aonde ele contou, né, então que ele sabia que era do Kian que o Kyuan tava gostando. Aí ele falou assim que de fato eu vejo isso, que ele tá muito convicto do que ele sente, sabe? Mas que de fato em algum momento isso vai vir à tona, sabe? Então, assim, ele não aceita opiniões de uma outra pessoa de fora que não entende, sabe, o que ele tá passando, porque ele entende o sentimento que ele tem, sabe, para o Kian. Então, assim, ele tá muito convicto. A gente sabe também que o amigo também veio, né, com uma outra palavra, assim, com uma outra fala, com uma outra visão, mas aqui agora a gente sabe que ele tá muito convicto do que ele sente, sabe? E, assim, de fato eu vejo que se ele pudesse colocar e renegar esse sentimento e se colocar isso muito mais pra fora, sabe, esquecê-los, ele assim faria, sabe? Então, eu acho que eu vejo isso de uma maneira onde também, assim, que ele coloca muito em pauta, sabe, o que ele sente também. Aí ele fala que eles não são irmãos de sangue, sabe? Então, vem esse detalhe também aonde quando eles se encontraram, eles eram jovens de fato, mas eles já tinham noção que ele ajudou, deu uma casa, sabe? Deu um lá pra ele morar, ele de fato se ajudou, sabe? Ele tem esse lance de ser, de ter uma imensa gratidão também com o Kian, sabe? Então, assim, a gente entende, compreende isso e como isso foi crescendo ao longo do tempo e aqui agora se tornou o que se tornou, sabe? Então, é o amor que ele é unilateral também, sabe? A gente entende também sobre isso, que ele não quer contar, é um amor em segredo, sabe? Que ele tá ali também, que ele guarda pra ele. Então, de fato, a gente sabe muito dessa bagagem também e como foi muito bem colocado e desenvolvido até aqui, sabe? Então, eu acho que quando a gente chega nesse detalhe, aonde ele tá com esse sentimento muito convicto, sabe? Que ele entende, que ele coloca pra fora em si, de fato, é muito bacana ver a visão dele, entendê-lo mais a fundo, sabe? Porque a gente tem uma visão muito dele da história, sabe? Ele vai, comenta, a gente tá acompanhando a história pela cabeça dele, basicamente, sim. E ele colocar pra fora é algo muito bacana de entender o personagem e o que ele sente também, sabe? Então, muito bacana também esse ponto. Porém, também é aquela coisa, né? Vamos entrar aqui no rumo final, né? Desse review do vídeo. E aqui agora a gente vai entrando mais na história também, né? Onde apareceu talvez uma pretendente ali, né? Que gostava, né? Do Kian, que estava interessada nele também de um certo ponto também. Mas também, de fato, a gente sabe também que o Kian, ele não tá nessa zona onde ele tá se desbravando no amor, sabe? Ele fala que ele se doa muito pra família dele, porque o único foco dele até então são eles, sabe? Então, ele sabe também que isso não vai ser pra sempre, né? Que vão sair, que vão casar, né? Tal, ele sabe também sobre isso, mas que agora, naquele momento, essa é a única prioridade pra ele em si. Só que aí chega, né? Tal, né?
o Yuan, ele acaba ficando, né, e tal, com ciúmes ali, né, e tal, e isso vai à tona, né, e ali e tal, essa cena, assim, ela realmente, ela acontece e eu não sei se eu estava pronto pra ela, sabe, eu acho que realmente a gente sabia, é muito mais difícil quando a gente sabe que vai vir algo e a gente tá ali sabendo que vai vir esse algo e quando vem a gente não sabe, tipo, opa, então de fato ele colocou em prol do rapaz que ele gostava ali, né, e tal, era, né, o Kian, o Yuan, comentou, falou, dialogou, e aí veio, né, e tal, que eles ficaram um pouco afastados, tal, tiveram um afastamento ali em si, aí entra o grande detalhe, né, aonde o Yuan vai sair, vai viajar e tal, isso foi pra longe. A gente tem uma visão também muito assim, sabe, que o Kian, ele sempre se sabe, colocou o foco dele ali na casa, sabe? Ele sempre, os dois ali se ajudar e tal, tanto no Yuan como na irmã dele. E aqui agora ele vai se entender, sabe? Ele tem traumas também, que ele se priva também disso também. Então aqui agora ele vai entender, ele vai se conhecer aqui agora sozinho, sabe? Então eu acho que esse afastamento ele é bom também, mas também tem todo esse passar de tempo também que chega a ser um pouco desgastante, sabe? Eu acho, mas aqui agora eu acho que isso é necessário para ambos se entenderem também. Eu acho que aqui agora o Kian não tem mais a companhia do Yuan ali, ele vai se conhecer, ele vai se autoconhecer de fato em si e saber separar o que ele sentia também, sabe, ali pelo Yuan. Eu tenho uma grande esperança para ver isso acontecendo também da melhor forma possível também aqui agora, porque também a gente sabe como é que ele lidou também com isso quando o Yuan falou, né, que ele gostava de rapazes também. Então, assim, ele falou de uma maneira que, de um detalhe que talvez ele conhecia, sabe, esse ponto do que estava acontecendo ali, sabe, que era algo que ele falou com tanta clareza em si que ele sabia do que estava acontecendo, sabe, que parecia que ele compartilhava daquele mesmo sentimento, sabe, tipo, de ser, de se privar, de se guardar, de não levar isso pra frente, sabe, de se colocar numa caixinha e não deixar isso se expandir, sabe, então de colocar isso pra fora, de, sabe, dialogar, sabe, gesticular isso, comentar com alguém, então assim, de fato, eu vejo que talvez também ele compartilha e é aí que vai ser o grande poste, que vai tudo se rodar, que vai tudo vir à tona, então eu acho que ele vai se conhecer, ele vai se entender, ele vai conseguir separar realmente, sabe, colocar ali em prol o que ele sentia, a falta que o Yuan faz pra ele também, de fato aqui agora também, e como é que eles vão saber lidar com isso tudo também aqui agora também. Então eu acho que isso é a grande pegada da história e é onde ela vai começar a trabalhar nessa segunda etapa que eu vejo aqui agora no futuro também dela. Então assim, eu vejo que falta muito pra história também, eu vejo que ela falta muito, e a gente vai entender melhor o que se passa, o que vai acontecendo, o que não vai acontecendo também, mas eu não tenho expectativas pra ela, sabe? Eu vejo que na minha cabeça ela vai terminar com um final triste, mas que é um final que vamos ver como que a história vai lidar com isso e como ela vai dar um fechamento para isso também. Então aqui agora eu acho que essa maneira dos dois separarem também ficarem afastados é tanto bom quanto para um como o outro também. Então aqui agora é difícil, é machucante, mas é o melhor a se fazer também aqui agora também. Então assim, no mais é sobre isso. Eu espero muito que você tenha me entendido também aqui agora também. Mas com o passar do tempo eu venho e comento mais sobre a história também no futuro, quem sabe? Então, no mais aqui agora é sobre isso, ok? Um beijo no coração de cada um de vocês e até a nossa humilde próxima. Tchau, tchau.